Graça e paz, gente. Tudo bem? Podem sentar. Quero conversar com vocês hoje sobre a sabedoria das Escrituras. Vocês estão com as Bíblias de vocês aí? Nós vamos caminhar pelas Escrituras. E eu quero falar um pouco sobre esse assunto com vocês, meditarmos sobre isso, sobre a Palavra de Deus. Vocês participaram, não sei quantos aqui participam dos pequenos grupos. O jovem chama, é o Wave, né? Vocês têm o mesmo roteiro nosso, né? Então provavelmente tinha lá na abertura do encontro, tinha uma pergunta lá: qual área da vida você quer crescer mais esse ano? Vocês lembram dessa pergunta? Era para cada um falar um pouquinho ali na abertura do PGM, depois viriam a canção e as perguntas. E o nosso PGM ali, a gente começou a conversar sobre isso e todos começaram a falar como queriam muito crescer espiritualmente, crescer no conhecimento da palavra. E o José está aqui, que é participante do nosso PGM, ele é testemunha de que nós, José e André, de que nós começamos a falar sobre isso e esse assunto tomou uma proporção ali que a gente esqueceu que tinha o PGM para fazer e acabou o PGM, nós não tínhamos lido uma pergunta ainda e nem cantado a música. Aí eu falei, pessoal, não se preocupem, o roteiro é para quando dá, se não dá, o Espírito Santo nos levou e nós conversamos muito sobre isso. E o que chamou a minha atenção foi que todos ali do nosso pequeno grupo, todos começaram a dizer, olha, eu quero crescer no conhecimento da palavra de Deus. Um por um, todos desejavam isso. Todos querem isso. E aí, de repente, um deles falou assim, mas é interessante como às vezes a gente começa bem e depois para. A gente começa com propósitos de aprender da palavra, de se dedicar em oração, de conhecer mais o Senhor pelas Escrituras, mas a gente vai deixando de lado. As coisas vão nos consumindo, as coisas da vida, e a gente vai deixando de buscar, a gente vai deixando de estar na presença da palavra de Deus, de buscar a palavra. E essa é a pergunta, por que a gente tem tanta dificuldade com isso? Isso que eu queria pensar com vocês, por que nós temos tanta dificuldade em aplicarmos o nosso coração à sabedoria das Escrituras? Veja, se eu perguntar aqui, quantos de nós aqui sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Se você sabe disso, levanta a sua mão. Você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Veja, esse é o detalhe. Nós sabemos que a Bíblia é mais preciosa do que o ouro puro, ela vai falar. Que ela é mais valiosa do que tudo nesse mundo. Eu e você sabemos disso. Mas a pergunta é, será que eu e você estamos convencidos disso? Veja, querido, eu quero que você entenda que existe uma diferença muito grande entre eu saber que a Bíblia é a palavra de Deus e eu estar convencido. Sabe como você pode fazer esse teste? Olha para a sua vida. Vocês acabaram de declarar aqui para mim que a Bíblia é a palavra de Deus, que nós sabemos que ela é mais preciosa do que tudo e de que ela é o ensino de Deus para tudo nessa vida. Agora para comigo e faz um exercício. Lembra lá da tua segunda-feira. Quanto do teu dia foi ocupado pela meditação nesses textos das Sagradas Escrituras? Lembra da tua terça-feira. Quanto do teu dia foi dedicado a conhecer as letras da palavra de Deus? Qual carta você leu? Qual texto saltou ao seu coração? Na quarta-feira, o que Deus falou com você através das Escrituras? Na quinta, na sexta, todos os dias da tua vida. Hoje, o que você fez na primeira vez que você levantou? A primeira coisa que você fez, você correu para ela. Você dobrou seu joelho diante dela e orou essa palavra e pediu, Senhor, fala comigo através dela. Veja que esse teste pode às vezes doer um pouco na gente, mas é um teste muito certo para a gente saber se eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus ou se eu estou convencido de que ela é a palavra de Deus.
Eu posso chegar aqui agora de repente para vocês e falar, vocês estão tudo aqui sentadinho, tranquilo, ar-condicionado, e eu falar assim, gente, saiam correndo daqui, saiam agora. Vocês não vão sair. Talvez um ou outro saia, né? Mas a maioria vai ficar sentadinho, ou alguém vai perguntar, tá, Gledo, por que é isso? Que negócio é esse de sair correndo aqui? Tá tranquilo, tá tudo certo. Agora imagina comigo, vamos pegar a bateria que sempre sobra para os bateristas, né? Imagina que aqui, ó, no aquário da bateria, de repente explode. Explode tudo aqui. Fogo, calor, chamas. Aí eu falo, gente, corre para fora. Todo mundo corre. Porque agora vocês estão convencidos de que é uma necessidade urgente correr. Vocês viram o fogo, vocês sentiram o calor do fogo, agora vocês estão convencidos, porque a minha palavra somente não convence. E esse é o detalhe que eu quero que vocês entendam. As nossas convicções são de fato aquilo que move a nossa vida. Você não vai conseguir entender de fato e viver como se a palavra de Deus é a sabedoria de Deus, que a Bíblia é a sabedoria de Deus, se você não estiver convencido disso. E esse é o meu objetivo aqui, te mostrar isso. Obviamente não te convencer, porque eu não tenho esse poder. Quem tem o poder de trazer o convencimento ao seu coração é o Espírito Santo. É por isso que nós precisamos estar aqui agora em temor e reverência a Deus. E é os textos bíblicos que nós vamos ler, porque quando eu ler os textos bíblicos, a única coisa que pode convencer você que a Bíblia de fato é a sabedoria de Deus, é a revelação do Espírito Santo através das Escrituras. Por isso que é tão importante, nós temos a palavra de Deus, nós temos o livro sagrado nas nossas mãos, podemos anotar nele, escrever, fazer observações, e eu te convido para a gente começar pensando sobre sabedoria em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e 19. Para a gente começar a tentar ter esse processo na nossa mente de estarmos convencidos que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Olha o que esse texto aqui do apóstolo Paulo fala a respeito da Bíblia. Diz assim para nós, 1 Coríntios capítulo 1, 18 e 19, e depois eu vou ler o 22 a 24. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Quando ele diz aqui a palavra da cruz, ele está falando disso, do evangelho de Deus, a mensagem de Deus de salvação, que começa lá em Gênesis e termina em Apocalipse. A palavra da cruz, ela é loucura para o que rejeitam, para o ímpio. Mas para mim e para você que somos salvos, é o poder de Deus. Olha só o que Paulo diz, porque está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Olha só, a gente começa a perceber aqui que a sabedoria que nós temos na Bíblia é uma sabedoria diferente de tudo que tem no mundo. A gente não está lidando aqui com uma outra filosofia. Sabe como as pessoas tratam Jesus, às vezes, como mais um dos filósofos? Eu acho muito interessante. Às vezes eu escuto os filósofos famosos aqui que a gente tem no Brasil, Cortella, Pondé, e aí eles falam assim, porque Platão vê o amor dessa maneira, porque Aristóteles entendeu o amor assim, e Jesus entendeu o amor dessa maneira. Sabe? Jesus é mais uma filosofia. E é isso que o mundo quer que eu e você pensamos. Que a Bíblia é mais um livro de sabedoria. Não é isso que a Bíblia fala a respeito dela mesma. Não é isso que Cristo testifica a respeito dele mesmo. Ele não é mais um, ele é o único. A sua palavra é a única palavra de vida. Ela não é comparável a nada mais. Mas o que o inimigo quer que eu e você pensemos é que Jesus é só mais um filósofo. Percebe aqui? Olha o 22. Porque os judeus, eles pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Todo mundo quer sabedoria.
Mas nós, os cristãos, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, olha só, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Esse é o Cristo que nós servimos. Ele é o poder de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Por isso eu e você podemos ler todos os livros, e é bom que nós leiamos muitos livros. Mas em nenhum outro livro você vai encontrar a sabedoria que está nas Escrituras Sagradas, porque ela é a sabedoria de Deus. Não sei se você já ouviu falar de Agostinho de Hipona. Viveu no século IV e no século V. Um nome importantíssimo, um homem de uma mente brilhante. A reforma protestante que nós conhecemos foi embasada em muitas coisas nos seus escritos, sendo que Lutero era um monge agostiniano, daí que vem esse nome. Agostinho, alguém importantíssimo na sua época, chamado para ser professor, palestrante, um grande orador. Inteligentíssimo, discutia filosofias com todos e vencia todos. Viveu e professou o maniqueísmo e tantas outras filosofias da sua época. Um gênio. Mas quando você vai ler as Confissões de Agostinho, de como ele conta como ele foi sendo buscado por Deus para se render aos pés do Evangelho, ele vai dizer que nada daquelas filosofias que ele estudou, em que ele era um mestre, se comparavam ao conhecimento de Cristo. E você deve conhecer a frase de Agostinho tão famosa, quando ele encontra, ele diz assim: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração estará inquieto, enquanto não repousar em ti. Você pode buscar filosofias as mais diversas, pode estudar o livro que quiser, a opinião que quiser, mas enquanto você não repousar no amor de Deus revelado em Cristo Jesus, a sua alma estará inquieta. O seu coração não vai descansar, porque Ele é a vida. Mas o que nós estamos pensando aqui é justamente isso. Por que nós não conseguimos estar convictos disso? Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Olha o que Paulo diz a respeito de Jesus. Só esse texto aqui a gente podia encerrar e irmos para as nossas casas e a nossa atitude mudar completamente para com relação à Bíblia. Só esse. Olha o que o texto diz: porque nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é uma parte de Deus. Jesus não é um semideus. Jesus não contém algumas sabedorias. Olha o que o texto diz: nele habita corporalmente toda a plenitude. Veja, Deus, a palavra vai dizer que nem mesmo os céus dos céus podem contê-la. De tão grandioso que Ele é. Agora, esse é o mistério da encarnação, que Deus habitou corporalmente em Cristo de forma plena. Quando Cristo caminhou aqui na terra, era Deus caminhando de forma plena. Quando Cristo falou, Ele diz assim: olha, as minhas palavras não são minhas, mas tudo que eu vos digo vem do meu Pai. Então tudo que eu tenho registrado na palavra é palavra de Deus. Olha Colossenses 2, 3, capítulo 2, versículo 3. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E às vezes a gente busca conhecimentos em tantos lugares. A gente às vezes até se impressiona com conhecimentos os mais diversos desse mundo. Teorias e filosofias. Quando eu e você temos em nossas mãos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento em Cristo Jesus. Na palavra revelada de Deus. E antes da gente ir para Provérbios, que é onde eu quero entrar com vocês, quero te convidar a abrir em Lucas 24. Esse, para mim, um dos capítulos mais incríveis de todos os evangelhos. Embora seja muito difícil a gente escolher entre tanta beleza. Mas Lucas 24 é muito interessante porque
É o final do Evangelho. A gente tem Cristo já foi morto, enterrado, ele ressuscitou, e as mulheres foram até o túmulo de Jesus. E elas não encontraram Jesus, e elas saem correndo, avisam os discípulos: olha, fomos até lá, mas não encontramos ninguém. E essa história aqui conta de dois desses discípulos caminhando para Emaús, e eles estão entristecidos. Jesus pergunta: o que aconteceu? E eles começam a contar. Tu não sabe o que aconteceu, todo mundo está sabendo. A gente acreditava que Jesus ia ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, que Ele ia nos livrar do poderio de Roma. Nós estávamos alegres, mas aí Ele foi morto. E eles falam para Jesus de toda a decepção deles. Agora eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Esses discípulos ouviram Jesus falar várias vezes: queridos, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Presta atenção nisso, não foi nenhuma, nem duas, nem três. Jesus falou isso várias vezes para os discípulos. Já percebeu isso? Aí as mulheres vão lá para o sepulcro, a pedra está aberta, não tem ninguém lá. E o que os discípulos pensam quando as mulheres contam isso? Nenhum deles pensou: ele ressuscitou. Nenhum deles. Todos ficaram preocupados: onde será que colocaram o corpo do nosso Senhor? Percebe? Todos preocupados. E esses dois aqui, não diferentes, tristes, contando a notícia para aquele homem como se fosse um fracasso. Pois é, a gente não encontrou o corpo dele. E nem cogitaram a ideia de que Cristo teria cumprido o que ele prometeu. E essa palavra que começa Jesus falando aqui, que eu quero que você grave, é a primeira palavra principal aqui do nosso sermão. Olha o que Jesus fala. Fala para eles, como, versículo 25, para você acompanhar, capítulo 24 de Lucas, versículo 25. Olha só, olha que palavra dura de Jesus, para mim, para nós. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Você está vendo aqui a mesma coisa que acontece comigo e com você? A gente sabe que é a palavra, mas não consegue viver. Eles sabem que Jesus falou tudo aquilo e Jesus vai dizer: vocês são insensatos, vocês demoram para crer no que foi dito. E olha só, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando lá por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Querido, você fica imaginando essa caminhada? Se desse para voltar lá no passado, eu queria estar nessa caminhada. Você já imaginou Jesus falando a respeito dele lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, pegando os profetas, Isaías, Jeremias, passando pelos Salmos, e ele mostrando: aqui era sobre mim, aqui era sobre mim, tudo era sobre mim. Você já imaginou que tempo é esse? E esse é o convencimento que nos faz agir. Porque depois esses homens entenderam que era Cristo. E eles vão dizer um para o outro: porventura não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava as Escrituras? Porque quando eu e você entendemos o que de fato é as Escrituras, vai ser impossível nós nos aproximarmos dela sem que o nosso coração arda. Porque nós estamos convencidos que ali estão as palavras de vida eterna. Não é mais um livro, ali está a vida eterna, nas minhas mãos. E o Espírito Santo que escreveu habita em mim, promessa da Bíblia, Efésios 1:13. Se eu crer e confessar o Espírito Santo, sou selado com ele. E tudo muda, e tudo fica diferente, e agora eu consigo estar convencido de que essa é a palavra de Deus. E agora eu vou agir em conformidade com aquilo que eu estou convencido. E o livro de Provérbios, por isso que eu quero que a gente vá até lá. E aqui a gente acabou a nossa introdução. E a gente entra em Provérbios capítulo 1, versículo 3 e 4.
E a gente vai entender, a gente não vai ter muito tempo para passar aqui para o Provérbios, mas eu quero trazer alguns textos para vocês, para te animar a estudar Provérbios, a fazer de Provérbios o seu companheiro, a usar de ler um capítulo por dia. Provérbios tem 31 capítulos, e ler, e meditar, e buscar em Deus entendimento nesse texto, porque olha só para quem que ele foi escrito e por que que foi escrito. Capítulo 1, verso 3 e 4, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Veja só, Salomão está escrevendo para os jovens, para aquele que se percebe simples diante das dificuldades da vida, e ele quer nos ensinar a proceder corretamente, a sermos justos, a termos equidade, prudência, conhecimento e discernimento. Querido, qual de vocês não precisa disso? Eu preciso. Quantos desafios nos relacionamentos, quantas dificuldades que a gente enfrenta nesse mundo aí fora, quantas palavras que machucam, quantas atitudes que ferem, quanto entendimento que eu e você precisamos para sermos de fato sal e luz em meio a um mundo de tantas trevas. Nós precisamos disso desesperadamente, e Provérbios diz que a palavra de Deus é essa sabedoria que nós precisamos. Provérbios vai insistentemente ficar mostrando para nós, vocês precisam disso. E Provérbios vai usar 3 personagens, e um deles a gente já falou aqui o nome, o insensato. E quando a gente olhar aqui em Provérbios, no capítulo 1, no verso 7, olha o que diz. Talvez uma das frases mais conhecidas de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos, eles desprezam a sabedoria e o ensino. Então nós temos aqui o nosso primeiro personagem que Provérbios apresenta, o insensato. Mas por que que o insensato, ele despreza a sabedoria que vem de Deus? Justamente porque ele não entendeu que ele depende dessa palavra. O insensato não consegue entender que disso depende a sua vida. Olha essa frase aqui de Spurgeon: nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus com a mesma firmeza que alguém à deriva em alto mar se agarra a um pedaço de madeira, na esperança de salvar a sua vida. Enquanto a gente não entender que a nossa vida depende do quão agarrado eu e você estivermos da palavra de Deus, a gente não vai se agarrar. A gente vai continuar agindo como um insensato, que sabe, mas não se agarra. Que aprende só errando, só com as consequências, só com a dor. Porque a gente não está convencido. Porque aquela pessoa lá em alto mar, sabendo que vai morrer, o que jogar para ela, ela se abraça, mesmo que seja um pedaço de madeira. Mas a gente, enquanto não estiver convencido, pode ter a Bíblia da melhor tradução em casa, pode ter todos os tipos de Bíblia, e a gente vai continuar desprezando, porque é assim que o insensato age. O insensato, ele quer recompensa imediata. O insensato, ele não tem tempo de viver o processo, o discipulado, a caminhada. Você vai perceber isso. Por isso que a gente desiste. Olha só, Provérbios, capítulo 1 ainda, no versículo 11 ao 13. Olha o que ele fala sobre os insensatos. Eles dizem: venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo, vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Esse é o coração do insensato. Ele quer os bens dessa terra. Ele quer conquistar a fama, reconhecimento.
Ele quer conquistar as coisas do mundo. Nem que para isso ele tenha que matar, roubar. Não importa, ele quer para agora. E sabe quem que nos oferece os atalhos do mundo? Você lembra da tentação de Jesus lá em Mateus capítulo 4? A terceira tentação, o diabo leva Jesus até num monte, mostra para ele todos os reinos da terra e diz assim: se você me adorar prostrado, eu te darei. Olha que interessante, Jesus sabia que todos os reinos seriam dele. A palavra vai dizer que um dia o meu Senhor vai aparecer nos céus e todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Ele reinará sobre a terra. Isso a palavra diz e Jesus sabia disso. Só que para chegar lá, lhe estava proposto para Jesus sofrimento, sangue no Getsemane, humilhação, cuspirem na cara, crucificação, tortura, sofrimento. Mas o diabo, ele quer oferecer o quê? O atalho. Pega esse atalho aqui. Pô, estudar a Bíblia, ler a Bíblia todo dia, teologia. Teologia, isso é coisa de pastor. Você quer ser pastor? Você vai estudar teologia? Queridos, eu com 19 anos, quando eu comecei a estudar a Bíblia e amá-la como se disso dependesse a minha vida, os meus amigos da igreja falavam assim: Gledo, tu vai virar pastor? Por que você está lendo? Veja só a mentalidade de pessoas dentro da igreja. Me questionavam: por que você está lendo? Porque nós pensamos assim: ler a Bíblia é para o pastor, ler a Bíblia é para o líder. Querido, as escrituras sagradas são para nós. Disso depende a tua vida. Se a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, e eu não ouvir ela, o que será da minha fé? O primeiro obstáculo, a primeira perseguição, a primeira luta, a primeira dificuldade, eu vou abandonar ela. A primeira tentação. Porque a minha fé não está alicerçada na palavra de Deus. Disso depende a minha vida. O insensato é esse. Essa figura que eu quero que você visualize bem. É essa pessoa que abertamente rejeita a palavra de Deus. E talvez vocês aqui digam para mim assim: poxa, mas graças a Deus eu não sou esse insensato. Afinal de contas eu estou aqui sentado, bem bonitinho aqui, ouvindo. Eu venho aqui todo sábado, vou nos pequenos grupos, eu venho no domingo, eu participo. Então, graças a Deus, eu não sou o insensato. Mas eu quero mostrar para você um personagem que eu considero mais perigoso do que o insensato aqui em Provérbios. Dá uma olhadinha no capítulo 1 ainda, no verso 32. Ele vai apresentar um personagem para nós que é perigoso demais. É o ingênuo. Olha o que Salomão vai falar aqui. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. O que quer dizer essa palavra aqui? Estar satisfeito consigo mesmo. Isso aqui é muito importante, quero que você preste atenção. Estar satisfeito consigo mesmo, querido, é essa autossuficiência arrogante, muito presente nos nossos dias. Eu me basto. Eu até sou cristão, eu até confesso o cristianismo, mas eu não preciso me submeter ao que está na Bíblia. Eu me basto. Eu tenho capacidade de tomar decisões boas sem depender da Bíblia. Eu tenho capacidade de viver. E isso é muito perigoso, essa posição é perigosíssima. Porque o insensato ainda a gente percebe, ele é aquele que zomba, é aquele que diz: eu não quero saber disso. Mas o ingênuo, que aqui Provérbios apresenta, é aquele que está sentado, está ouvindo o pai falar, está ouvindo o pregador falar, está ouvindo o pastor falar, participa dos cultos, faz tudo certinho. Mas lá dentro do coração dele está assim: ei, de novo isso aí. De novo esse papo de que a Bíblia é importante. Eita, que bobeira. Para que isso aí? Isso aí não é para mim. Ele está desprezando, mas é lá dentro do coração.
É lá dentro do coração, ele está satisfeito consigo mesmo. Ele está dizendo assim, eu me basto. Talvez os outros precisem. Ele sempre olha para alguém e pensa, aquele meu amigo, aquele sim, está todo ferrado. Esse precisava. Ele nunca olha para ele e olha as suas misérias. Para ele, está bem. Ele aguenta. Ele consegue. Ele vence sozinho. Esse é perigoso. Porque a maior tragédia, querido, da vida de vocês, a maior tragédia é vocês estarem aqui, crescerem aqui dentro, ouvindo. Eu aqui hoje, quantos já pregaram antes? Quantos vão pregar depois? E você sempre sabendo verdades da palavra de Deus, mas nunca mudando o proceder. Nunca mudando as atitudes. Continuando com os mesmos pecados. Abraçado às mesmas mazelas. Nunca olhando para você e percebendo, opa, isso aqui Deus está mudando. Opa, isso aqui Deus está transformando. Porque a gente não se sujeita. O ingênuo é esse, ele pensa que não precisa. E por que ele pensa assim? É porque o ingênuo, querido, é aquele que não entendeu que nós estamos em guerra. Você já ouviu tem um vídeo assim do John Piper na internet, muito interessante. Estamos em guerra. Tudo lá fora é uma guerra. É uma guerra disputando o meu coração e o seu coração. E a gente vê isso aqui em Provérbios. Olha lá no verso 10, o que ele diz. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Está vendo? O insensato, ele não está satisfeito em viver só ele no pecado. Ele quer arrastar o ingênuo junto com ele. Aquele que está lá só assim de bobeira, pensando que ele se basta, que não é tão importante assim as escrituras. Aí ele diz assim, o pecador vai querer seduzir você. E uma hora ou outra, ele vai conseguir. Sabe por que eu sei disso? Porque a palavra de Deus diz, o meu coração e o seu coração é o quê? Enganoso. Sabe o que Jesus falou do meu coração? Lá em Mateus capítulo 15, Jesus falou assim, olha, Gledo, do teu coração, sabe aquela frase, né, que a gente conhece, Hollywood, siga o teu coração. Aí Jesus vem e diz, do teu coração, Gledo, saem os maus pensamentos, adultério, brigas, ódios. Isso é o que sai do meu coração. Não sei o seu. Por isso eu preciso estar nele. Por isso que viver o Evangelho é estar em Cristo. É pensar os pensamentos de Cristo. Porque daí eu substituo o que está de ruim no meu coração. Pelo aquilo que está na palavra. Por isso que a ordem é, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque se você depender do seu coração, esteja preparado. Jesus já avisou. Não fique neutro no mundo espiritual, sabe? Nós temos vivido um tempo de neutralidade. Eu converso com tantas e tantas pessoas, toda pessoa que cruza o meu caminho, eu vou perguntar, como é que é o seu relacionamento com as Escrituras? E embora 80% das pessoas no Brasil sejam cristãs, 50% católicos, 30% evangélicos, eu não consigo lembrar de alguém que eu tenha conversado, que diz que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E que vive como se dela dependesse. E a gente vive assim, sabe? Pensando que a neutralidade vai resolver, não vai, querido. E uma vez eu dei um exemplo para alguém que eu encontrei, e eu disse, cara, a gente estava perto de uma piscina, eu falei, cara, a vida espiritual, a gente está pensando que é uma piscina, sabe? Que eu chego lá na piscina, eu fico aqui num lugarzinho que dá pé, e está de boa. Eu fico lá paradinho e na piscina, tranquilo isso, né? Agora, a vida espiritual não é isso. A vida espiritual, querido, é um rio que corre com uma correnteza. Você já foi numa correnteza, aquela que vem bem pertinho da cachoeira? Você parado, você não vai ficar parado ali não, você vai ser levado. O mundo espiritual é isso, é essa correnteza. Se você está parado espiritualmente, se você não lê, se você não ora, se você não está na presença de Deus chorando, se quebrantando, você já está perdendo. Se você não aprender a meditar nas Escrituras de dia e de noite, como se disso dependesse a tua vida, você já está perdendo.
Isso é certo. Já existem lugares no seu coração que são dominados e são lugares secretos. É impossível ser diferente, porque a palavra diz assim. O nosso coração procede tudo de ruim, e o mundo sussurra para nós, e as tentações são cada vez mais explícitas por causa do celular nas nossas mãos. E se eu e você não estivermos caminhando próximo de Deus, é impossível vivemos uma vida que o glorifique. Impossível. Afastado das Escrituras, querido, impossível. Se nós temos, de um lado, o mundo nos chamando, agora a gente chega no melhor dos sussurros. Enquanto, a palavra vai dizer que enquanto o mundo sussurra seu convite, é interessante ver a palavra que Provérbios vai usar aqui. Olha lá no verso 20. Olha o que ele diz a respeito da sabedoria, para mim e para você. O que a sabedoria está fazendo hoje aqui? O que a sabedoria fez para o meu coração quando me trouxe essa palavra, e o que ela está fazendo ao teu coração? Ela diz assim, olha, a sabedoria grita nas ruas, nas praças, ela levanta a sua voz, do alto das muralhas ela clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras, e ela diz assim para mim e para você: até quando? Até quando vocês, olha o ingênuo aqui de novo, até quando vocês ingênuos vão amar a ingenuidade? Até quando vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Olha só a sabedoria suplicando. E ele termina dizendo assim, ó, deem ouvidos à minha repreensão, eis que eu derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Olha só, os dois caminhos. Nós temos diante de nós os dois caminhos que Jesus fala, a vida e a morte. Um é estreito, a porta é estreita, o caminho é estreito, mas conduz à vida. O outro, a porta é larga, o caminho é largo, mas conduz à perdição eterna. E Provérbios vai dizer, 24 a 27, uma palavra dura. Ele diz assim, mas porque eu clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque eu estendi a minha mão e não houve quem atendesse, pelo contrário, vocês rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão, também eu darei risada da desgraça de vocês e ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como um redemoinho, quando lhe sobrevier um aperto e a angústia. Aqui, obviamente, é um texto poético. Jamais podemos imaginar Deus com as nossas características como alguém zombando. Não, o texto aqui está querendo enfatizar para nós a seriedade da nossa rejeição. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus que nos é posta, que nos é dada, que nos é oferecida, Ele quer mostrar para nós a seriedade que pode haver um momento que não tem mais volta. Que a calamidade vai vir, que a escuridão vai vir sobre a minha alma, sobre o meu coração. E como eu desprezei, já não tem mais volta. Esse texto, quando eu li ele, me lembrou muito Romanos, onde ele vai falar que os homens, conhecendo a glória de Deus por causa da criação revelada, não o glorificaram. E aí o castigo dos homens, a palavra vai dizer que foi que Deus os abandonou a eles mesmos, às suas próprias concupiscências. O pior castigo, querido, que eu e você podemos receber de Deus é Ele dizer, você se basta? Então tá bom. Então segue a tua vida. Pior castigo. A palavra de Deus vai dizer que o pai que ama seu filho o corrige, o castiga. Enquanto Deus está chamando você, querido. Se essa palavra às vezes foi dura, mas é porque Deus ainda está te chamando. Ainda é tempo de ouvir. Ainda é tempo de se achegar à palavra dele. E a gente termina com o caminho do sábio. Voltando Provérbios 1:7, né? O temor do Senhor é o princípio do saber.
A vida daquele que é o sábio, segundo as Escrituras, é aquele que teme ao Senhor. E aqui o temor é muito mais do que medo. A gente deve, de fato, ter medo de Deus. A palavra vai dizer, Jesus diz, olha, não temam aquele que pode matar o corpo de vocês e não tem mais poder nenhum. Temam aquele que tem poder para, matando o corpo, lançar ele no inferno. Eu devo temer Deus, acima de tudo. Mas o temor aqui de Provérbios tem muito mais a ver com uma reverência profunda. Uma reverência que vai ser gerada no meu coração e no seu coração, conforme nós vamos lendo as Escrituras. Porque quando você lê as Escrituras, querido, você vai começar a entender lá, pegar uma carta de Colossenses, entender ela inteira, ler várias vezes, depois ir para Efésios, depois ir para um Evangelho de João. Quando você começar a fazer isso, você vai começar a entender quem Deus é. O Espírito Santo vai começar a mostrar para você a santidade de Deus. Como esse Deus não se mistura com o pecado, e como o pecado nenhum pode chegar diante dele, você começa a entender quem Deus é. E você começa a ter mais reverência diante de quem Deus é. Conforme você lê as Escrituras, você se sujeita à palavra de Deus, você começa a entender outra coisa. Quem nós somos. A minha perdição total. O que a Bíblia diz, mortos em delitos e pecados. De que não há nada de bom em mim. Eu começo a entender a minha total depravação. E enquanto eu vou entendendo a santidade de Deus, e eu vou percebendo o abismo que nos separa. Mas tem uma terceira coisa que você vai ver na Bíblia. A ponte que Deus estabeleceu para sobrepor esse abismo. Um novo e vivo caminho no sangue de Cristo. E você começa a entender a expiação da cruz. A substituição do que Cristo fez lá na cruz, o seu sangue, para me redimir. E você começa a meditar nessas coisas. E você começa a experimentar o temor do Senhor. Você começa a experimentar o que é viver o Evangelho. Porque agora você sabe quem Deus é. Você sabe quem você é e você está entendendo o que Deus fez para te redimir. Para te alcançar, e o teu coração começa a se encher de temor. Mas nós precisamos estar convencidos dessas coisas. Olha o que Spurgeon diz: a menos que o arrependimento do pecado que há em mim seja real, você nunca se apegará firmemente à verdade de Deus. Enquanto eu e você não percebemos quão perdidos nós somos sem Cristo, de que o que Ele fez para nós não foi um detalhe, o que Ele fez para nós era tudo. Enquanto a gente não entender isso, a gente nunca vai se apegar de maneira firme à palavra. Eu sempre digo lá para o pessoal do pequeno grupo, nunca se impressionem com alguém que busca muito a Deus, com alguém que vive apaixonadamente diante de Deus. Eu aprendi isso com todos os grandes homens que eu admiro, Paul Washer e tantos nomes. Todos dizem isso, não se impressionem. Porque aquele que busca a Deus de maneira intensa, o tempo todo, o dia todo, toda hora, é só alguém que entendeu o quão miserável é sem Deus. Ele só entendeu isso. Ele entendeu a sua miséria e que sem Cristo, sem a palavra, ele não é nada. E aí ele busca, desesperado, porque Cristo é tudo. E Provérbios capítulo 2 vai dar o caminho final. Vai mostrar o que vai acontecer comigo e com você se a gente entender isso, se a gente aceitar. Olha o que ele diz, olha que palavra linda. Provérbios 2, meu filho, se você aceitar as minhas palavras, aceite-as. Não apenas ouça, aceite-as e guardar no seu coração os meus mandamentos. Olha só, se você der ouvidos, se inclinar o seu coração, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e ao procurar como se procura um tesouro escondido. Olha só. Então, olha o versículo 5, você entenderá o temor do Senhor. E qual é a recompensa? Qual é a recompensa, querido?
É riqueza? É fama? É prosperidade aqui na terra? Não. Olha o que o texto diz. E você achará o conhecimento de Deus. Existe algo, querido, mais importante do que conhecer Deus? Do que desfrutar da presença de Deus? Do que sentir Ele presente enquanto você estuda as Escrituras e sentir a sua presença, a sua glória? E perceber Ele te transformando e tirando tudo que é de mal de você e abrindo os teus olhos. Não existe mais nada que seja comparável a Cristo. Nada que se compare a Ele. Mas eu preciso estar convencido. Eu preciso aceitar essas palavras como Ele diz. Eu preciso entender, eu preciso ler a Bíblia e crer. Quando eu leio Hebreus 1:3 e diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Nossa! Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Como que eu posso passar um dia sem ler o Evangelho de João? Se lá está revelado o Cristo. E se, como Jesus diz, aquele que me olha, Filipe, vê o Pai. E quando eu leio e vejo os passos de Cristo, quando eu leio o Sermão da Montanha, eu estou enxergando Deus, eu estou vendo Deus. Como? Se eu crer nisso aqui, eu não vou conseguir passar uma semana sem ler, meditar, guardar no coração. Estar convencido de que nada mais neste mundo pode me dar a completude. Tudo muda, querido, quando a gente começa a colocar nossos olhos naquilo que é eterno. Tudo muda. Tudo muda o seu significado. Eu dei o exemplo para vocês no início sobre nós estarmos nas nossas cadeiras, e aqui as nossas cadeiras têm uma utilidade. A gente está sentadinho, está confortável. Agora, se acontecesse o fogo que eu falei aqui, para o pessoal que está sentado por aqui, essas cadeiras mudariam a sua perspectiva, elas passariam a ser um obstáculo. Elas não seriam mais algo bom, porque até chegar lá tinha que passar por tudo. Então, quando a gente é convencido de algo, o mundo muda a sua perspectiva para nós. É por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 119, 37, ele vai dizer assim: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis e me faz viver os teus caminhos. Sabe aquilo que você valoriza, que você gasta 2, 3 horas do seu dia? E depois a gente diz que não tem tempo para ler a palavra. Você vai começar a olhar para isso e vai dizer assim: inutilidade. Está roubando o meu tempo com o meu Senhor. Porque quando a gente se aproxima de Deus, tudo vai mudando de perspectiva. E aquilo que às vezes era tão precioso, e eu sei de tantas coisas que para mim eu dizia: Senhor, isso não abro mão. E aí depois você vai vendo: nossa, perto de ter Deus, perto de desfrutar uma hora na presença de Deus, diante da palavra dEle, chorando, entendendo quem Ele é, as coisas, as futilidades do mundo não fazem sentido algum. Se você quer experimentar isso, querido, o Senhor está de braços abertos. Você ouviu a sabedoria de Deus dizendo: filho, aceite as minhas palavras, e você achará o conhecimento de Deus. E eu derramarei sobre vocês o meu Espírito. Só precisamos acreditar. Só precisamos estar convencidos dessa verdade. Precisamos crer de fato, não só aqui, enquanto eu falo para vocês. Amanhã, dobra seu joelho e diga: Senhor, eu quero crer. Revela-te a mim na tua palavra. Dobra seu joelho com a Bíblia aberta no Evangelho de João, numa das cartas de Paulo, Colossenses. Lê um texto e fala: Senhor, eu quero viver isso. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar, porque quando eu tinha 19 anos, a idade de muitos de vocês, eu fiz essa oração. Eu disse: Senhor,
Eu estou na igreja, eu faço tudo certinho, eu era um ingênuo. Aquele que eu vi. Eu não pecava porque tinha um medo danado. Mas não. Eu falei, Senhor, quer saber? Eu estou com 19 anos, eu vou para o mundão aqui e vou curtir tudo mesmo. Ou eu quero te conhecer. E o Senhor, por graça, por misericórdia, se revelou a mim. Pela palavra. Lendo. Uma pregação em Provérbios, como essa que eu trouxe para vocês. Eu entendi. O Senhor me fez compreender que a verdade e a vida estavam nas Escrituras. E o Senhor me atraiu para Ele. Você pode viver isso, você pode experimentar isso. Você pode experimentar aquilo que a gente falou lá em Lucas 24. E eu quero te convidar para ficar de pé, e a gente já vai orar. Mas eu quero te fazer pensar sobre aquilo que a gente falou lá em Lucas 24. Aquela frase daqueles dois homens, eles falaram entre eles: lembra, porventura não adia o nosso coração enquanto Jesus, o quê? Jesus o quê? Nos explicava as Escrituras. Querido, a gente vive um tempo em que, se você quiser lotar um estádio de jovens cristãos, você leva as melhores bandas que tem aí, você vai lotar. A gente vive um tempo que as pessoas querem emoção. Mas o que transforma a vida não é emoção. O que fez o coração daqueles homens arder não era emoção. Uma banda do YouTube pode fazer arrepio na gente, tocam bem. Mas não é isso que o Evangelho me propõe para você. O que o Evangelho propõe para nós é isso aqui, é aquilo que eles viveram. Enquanto Jesus nos explicava as Escrituras, ardia o nosso coração. Quantos de nós têm experimentado isso no dia a dia? Ler as Escrituras, aplicar o coração a elas e experimentar o coração ardendo. É nessa hora que o Espírito Santo te transforma. É nessa hora que você é mudado por Deus. E é isso que nós devemos pedir, Senhor. Faz isso por nós. Muda o nosso coração. Muda a nossa mente. Faz-nos achegarmos a Ti. Vamos orar, queridos?